Seus músculos têm força de verdade ou são só para estética? Parkour é uma modalidade criada para poder desenvolver movimentos, mas que também foi feito desde o princípio para desenvolver um corpo forte. E nesse vídeo eu quero te mostrar como usar o parkour para desenvolver músculos que são bem fortes, flexíveis e aptos para poder movimentar em qualquer tipo de ambiente. O parkour veio do método natural de treinamento. A ideia é desenvolver força, mas também desenvolver um corpo capaz de se movimentar com movimentos naturais, como correr, saltar, escalar, se equilibrar, conseguir fazer movimentações que você vai ter controle sobre o seu corpo. Mas a ideia dele que veio do método natural, você conseguir trabalhar movimentos que você usaria na natureza, por exemplo, ter que se equilibrar sobre um galho, ter que fazer alguma escalada ou fazer alguma movimentação em algum tipo de ambiente diferente. Mais ou menos no início de 1902, por ali mais ou menos, Georges Herbert, que foi um marinheiro, e ele estava num lugar onde teve a erupção de um vulcão e muitas pessoas não conseguiram escapar desse local justamente porque não tinham as habilidades naturais capazes de sair dali. E ele observando em uma outra região tribos onde pessoas simplesmente faziam movimentação natural, conseguiam fazer coisas que a gente teria que fazer, como andar, correr, saltar, escalar, pendurar, movimentos que o ser humano deveria ser capaz de fazer, mas muitas vezes por causa da vida moderna não faz. Ele acabou desenvolvendo uma nova forma de enxergar a educação física e a forma de treinar. E por conta disso, ele criou o parkour do combattant, que era um percurso militar para poder desenvolver os corpos bem forte. Essa foi de onde surgiu o parkour. O parkour veio baseando, trazendo os movimentos do parkour do combattant para um ambiente mais urbano. Então, o parkour ele veio desde o princípio ali com a ideia de criar um corpo forte. O próprio nome Yamakase, né, o primeiro grupo de parkour, é homem forte, espírito forte. E eles tinham muito essa base de fazer um treinamento físico muito forte. Por isso que o parkour desde o início ele tem essa característica de não só você fazer movimentos aleatórios, igual muitas pessoas pensam que é, de chegar e só fazer as acrobacias, mas desenvolver um corpo forte. Por quê? Eles até chamam isso de criar armadura corporal, que é você criar um corpo capaz de aguentar o impacto, aguentar fazer saltos, conseguir fazer as coisas. Você cria essa armadura que é ela que vai te carregar para todos os locais. Mas será que esse treino de passar obstáculos realmente gera hipertrofia? A gente consegue observar isso nos próprios fundadores. A forma como eles treinam e a questão de passar obstáculos faz com que você tenha que desenvolver o seu corpo. Eles não fazem isso apenas fazendo técnicas de parkour. Existem exercícios de condicionamento físico que a gente faz, específicos dentro da modalidade, principalmente com exercícios de calistenia. Mas eu vou explicar um pouquinho como é que são esses exercícios e o que diferencia ele principalmente da calistenia e ginástica tradicional. No parkour, alguns tipos de exercícios eles têm que se tornar um pouco mais fácil. A gente tem que ter um certo controle do nosso corpo e por conta disso a gente tem que treinar bastante para desenvolver uma certa leveza enquanto faz alguns tipos de movimento. Mas como fazendo esse tipo de treino é possível gerar hipertrofia? E como é que os fundadores conseguem ter um corpo tão forte, igual a gente pode observar o Sebastião Foucan, aí tem o Tim Champion, um atleta mais recente também, mas você pegar os fundadores, igual o Sebastião Foucan, Yana Ultra, Shaw Belly, o próprio David Belly, como eles têm um corpo tão forte, fazendo movimentações que, vamos falar assim, sem depender da academia, apenas utilizando o seu próprio corpo. Como é que eles conseguem fazer isso? E para isso a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona a hipertrofia. Como é que o nosso corpo responde aos estímulos e como é que isso gera hipertrofia no nosso corpo. Para gerar hipertrofia no nosso corpo, a gente precisa gerar alguns estímulos que geram um estresse metabólico no nosso corpo para fazer o estímulo de gerar a hipertrofia. Existem várias vias disso acontecer no nosso corpo, mas você só precisa entender que o nosso corpo não diferencia se você está fazendo um exercício numa máquina ou se você está fazendo um movimento tipo uma corrida. O que ele diferencia é o tipo de estímulo que está acontecendo dentro dele e como ele vai responder a isso. Provavelmente você ter uma hipertrofia fazendo a corrida vai ser um pouquinho mais complicado e diferente de você fazer o agachamento. Porém, muitas pessoas às vezes não sabem, mas se você fizer, por exemplo, tiros, você consegue ter uma hipertrofia. Mas provavelmente para você atingir
um certo desgaste da energia do seu músculo ali, que vai gerar esse estresse metabólico para a hipertrofia, vai ser muito difícil fazer isso numa corrida e com tiros, e bem desconfortável, né, por causa da questão cardíaca, questão respiratória ali, diferente de às vezes você fazer isso com alguns agachamentos. E isso aqui já explica um pouquinho por que os fundadores, eles têm uma hipertrofia, eles conseguem ser fortes assim, fazendo apenas movimentos naturais. Por exemplo, uma das coisas que os fundadores faziam bastante são exercícios de quadrupedia. Esses movimentos que a gente está fazendo em 4 apoios, nós temos todos os músculos do corpo sob tensão, principalmente a estabilização do tronco aqui assim. E a questão é que eles não faziam esses exercícios simplesmente por fazer em poucas repetições, uma coisa assim. Eles iam até o limite, o máximo que conseguia fazer. Porque a ideia deles ali era desenvolver uma mente forte. Você fazer repetições até um ponto que seu corpo fadiga, mas você tem que superar o que seu corpo consegue fazer e ir além desse ponto. Isso, por si só, já fazia eles chegarem num estresse metabólico que gera a hipertrofia. Só que aí entra um ponto, né? Você muitas vezes não vai conseguir chegar nesse desconforto ou vai ficar difícil chegar nesse ponto porque realmente é complicado, é mais pesado. E por conta disso eles desenvolveram um corpo muito forte, mas uma mente muito mais forte ainda. Isso é um dos princípios do parkour. Então, para gerar hipertrofia, você pode fazer alguns exercícios que são mais leves e você vai ter que fazer muitas repetições até conseguir chegar numa falha e provavelmente você vai ter que passar por um estresse metabólico grande e vai ser desconfortável porque você vai ter que ficar fazendo muitas repetições até que você chega numa falha e não consegue mais fazer o exercício. Ou você pode escolher um exercício que vai ser um pouco mais pesado e você vai fazer menos repetições, mas também vai conseguir chegar até a falha. Mas aí entra, por que a gente fazer o exercício com a calistenia, esses exercícios de parkour, e não fazer exercícios, por exemplo, tradicionais da academia? A grande diferença é que quando você está fazendo um exercício mais focado nesses de calistenia ou com peso corporal, você ganha um controle maior sobre o seu corpo, porque você é forçado a ter que aprender como o seu corpo movimenta ou como você controla cada parte do seu movimento enquanto você faz o exercício. Não é simplesmente você ficar na posição e realizar o exercício. Muitas vezes, você fazendo esse tipo de exercício, usando tanto os do parkour quanto os de calistenia que a gente utiliza, você vai precisar ter um controle maior do seu corpo. Só para deixar um pouquinho claro, quando eu estou falando parkour e calistenia nesses exercícios, eles são praticamente a mesma coisa, apenas com um foco um pouquinho diferente. Às vezes eu vejo a calistenia, muitas das pessoas treinando, focando, parecendo como se estivesse fazendo um treino da musculação, só que com exercício com peso corporal. Já o treino pro parkour, você está tentando trabalhar alguns exercícios que vai te ajudar a melhorar o seu movimento, não só preocupado em como você vai ficar ali esteticamente, vai desenvolver bíceps, tríceps, essas coisas. E isso é uma escolha que você tem que fazer quando você vai fazer o treino, porque é diferente você treinar de um jeito e treinar de outro jeito. Então, treinar com exercícios que você precisa ter um controle maior sobre o seu corpo é uma forma legal de você conseguir aprender como movimentar em diferentes posições e que vai ter uma transferência para práticas de movimento. Mas, e aí? O que você faz para poder escolher o exercício que você vai fazer ou como saber o que você vai treinar de acordo com os seus objetivos? Eu vou dar um pequeno guiazinho aqui de como você fazer as questões das repetições e o tipo de exercício que você vai escolher para fazer. Quando estamos trabalhando com exercício com peso corporal, é tudo sobre saber como mexer com as alavancas do movimento. Então, por exemplo, eu posso pegar e fazer um exercício onde eu estou com um apoio mais perto que assim e vai facilitar para poder fazer uma remada, como eu posso também fazer com a perna mais reta, por exemplo, e fazer ele um pouco mais difícil, ou até mesmo fazer a mesma remada sem apoiar os pés no chão. A diferença de fazer isso aí é porque eu estou manipulando como o meu peso está trabalhando durante o movimento. Eu sei que quando você muda essas alavancas, você também muda a porção principal de músculo que você está trabalhando ali. Porém, isso começa a ficar um pouco irrelevante quando você está fazendo até chegar próximo de uma falha. Por quê? Você tem que recrutar todos os músculos e unidades motoras que estão ali
para que você realize o movimento até o final. E quando a gente faz esses trabalhos manipulando essas alavancas, você tem que entender como você está trabalhando com o seu corpo enquanto você faz os exercícios. Então, por exemplo, na flexão, eu posso começar fazendo uma flexão no chão, ou começando com a mão numa superfície elevada, tipo a caixa ou na barra, para depois chegar a fazer ela no chão ou até depois fazendo na bananeira. Logicamente, uma forma que eu gosto de estruturar isso e que eu uso, que é o que eu chamo do Big Six, que são 6 exercícios principais ali, que eu peguei essa ideia do Big Five, que veio do The Mindful Mover, que é uma forma de você escolher, são 6 exercíciozinhos que te ajuda a desenvolver uma progressão muito boa para os seus treinos. Então, a ideia vai ser, você vai ter um exercício de perna principal ali, principalmente, no caso, são 2, né? Isso é 2 para cada um deles aqui. 2 de perna, 2 de braço para empurrada e 2 de braço para puxada. Então, a gente vai pensar mais ou menos da seguinte forma. Por exemplo, eu vou fazer uma puxada horizontal ou puxada vertical, empurrada horizontal, que pode ser uma flexão no chão, ou empurrada vertical. Tô fraco nessa aqui hoje. E de perna, a gente pode ter os movimentos que eu falo como se fosse os de empurrada, né? Você tá empurrando o chão, por exemplo, fazendo um agachamento, pode ser agachamento com uma perna, pistol, ou como se estivesse puxando, por exemplo, eu tô fazendo a força, puxando minha perna, puxando os músculos ali. Até a gente pode falar, né, o bíceps femoral aqui, como se fosse o bíceps aqui que ajuda na puxada. Ok, escolhemos os exercícios. A gente tem um exercício de puxada e empurrada vertical, puxada e empurrada na horizontal e a mesma coisa do exercício de perna. E a forma de treinar aqui agora é tentar fazer as repetições de acordo com o estímulo que você quer dar para o seu músculo. Um indicativo é geralmente quando você vai fazer para hipertrofia, você vai precisar um certo número maior de repetições para gerar um estresse metabólico, para tirar a energia do músculo. O seu músculo tem tipo glicogênio muscular ali. E quando você faz um exercício ali, você está gastando esse glicogênio para poder fazer a repetição. A ideia na hipertrofia, principalmente, é você tentar depletar esses níveis de glicogênio. Essa é uma das formas, não é a única, mas você fazendo isso, você consegue gerar um estímulo maior de hipertrofia. Geralmente, entre 8 até 20 repetições, por exemplo, se você conseguir chegar próximo à falha, está trabalhando dentro da hipertrofia. Está focando principalmente nessa parte de uma resistência e mais hipertrofia. Quando a gente está falando em desenvolver força, a gente está querendo fazer exercícios com poucas repetições. Vai ficar de 2 a 5 repetições ali, sendo que cada repetição ali tem que ser feito com um grau de dificuldade bem elevado, para que realmente entre 2 a 5 repetições ali você já esteja falhando na hora de fazer o exercício. E ao fazer isso aí, você desenvolve principalmente a parte neural. O que não funciona muitas vezes é quando a gente mistura as duas coisas, porque quando você faz, por exemplo, uma alta repetição e depois vai tentar fazer um exercício com esforço mais elevado, o que acontece é que você ali deu uma fadiga e você não está conseguindo dar esse estímulo neural tão bom para o seu músculo. Por isso que às vezes a pessoa consegue ter uma hipertrofia legal, tem uma musculatura grande, mas ele não é tão forte, porque ele não está ensinando como contrair esses músculos da forma mais efetiva. E outra coisa importante é que quando a gente trabalha com exercícios que pegam mais grupamentos musculares ao mesmo tempo, tipo parkour, movimentos que a gente tem que fazer, por exemplo, fazer uma subida na parede e tal, esses tipos de movimento, eles vão gerar uma força que gera uma conexão maior entre uma parte e outra do seu corpo. Porque, por exemplo, quando você faz esses exercícios, fazer, por exemplo, um climb aqui, vou subir, não é só meu braço que está trabalhando, minha perna e abdômen também. E por fazer isso, você tem uma conexão maior entre uma parte e outra. Quem vai fazer arte marcial, outras coisas, vai conseguir entender isso bem melhor. Se você vai fazer ou aplicar alguma força fora da academia, você vai precisar ter uma força que vai envolver desde o seu pé até a sua mão. E quando você tem a força, às vezes, por exemplo, só no braço, ou só em partes isoladas do seu corpo, esses links, essas conexões entre uma parte e outra tá fraca. E aí você vai fazer um movimento, você sente um pouco robótico, sente um pouco travado, porque essas conexões, esses elos, eles são fracos. Então quando você treina toda essa cadeia muscular ali, você treina de uma forma um pouco mais conectada. Isso aí veio também de um treinamento que a gente chama de treino da fáscia, que é todo um tecido que encobre o nosso corpo
e que ele tem o que a gente chama de trilhos anatômicos, são caminhos pré-determinados que descobriram, né, que tem tudo a ver com o nosso movimento. A gente tem uma linha anatômica que vem desde o pé até, por exemplo, na nuca. E basicamente, por exemplo, a linha da posterior aqui, percebe que essa face, esse tecido que encobre os músculos ali, e todos os outros tecidos do nosso corpo também, e esses caminhos eles foram meio que feitos para que a gente consiga trabalhar essa musculatura em conjunto. Por isso, quando a gente vai fazer um salto, a gente está usando toda essa linha de uma vez. Quando eu vou fazer um agachamento ou eu estou fazendo uma corrida, eu também estou utilizando isso. Então, existem esses tipos de movimentos e esse tipo de treinamento que eu posso explicar melhor em outro vídeo, que vai ajudar você a ter uma força mais completa para o seu corpo. Ok, mas como a gente vai colocar de fato isso dentro do nosso treino? A melhor forma de fazer isso não é treinando todos os movimentos de uma vez, ou treinando, por exemplo, fazer ou hipertrofia num treino, força em outro. É você conseguir fazer certos ciclos, principalmente se você quer desenvolver a longo prazo. Porque em cada fase você pode, por exemplo, gerar mais, por exemplo, a resistência e a hipertrofia, enquanto uma outra fase você vai estar gerando mais a força. E existe uma terceira parte do treino também, que é o treino de potência, porque não adianta só você ter a resistência, ter uma musculatura e ter a força. Você tem que conseguir exercer essa força de uma forma rápida. E para fazer isso de uma forma rápida, a gente tem que fazer treinos de potência. Ou seja, a gente tem que conseguir fazer movimentos que sejam rápidos, e para isso a gente pode fazer saltos de formas variadas, flexões de forma explosiva, puxadas rápidas. Porém, o treino de potência, ele exige muito do corpo. Desses três, é aquele que vai ter uma carga muito alta, e se você treinar com ele por muito tempo, vai dar problema. Então, o que a gente faz? A melhor forma de desenvolver os músculos para o parkour e você utilizar a modalidade para se desenvolver bem o seu corpo, é você fazendo ciclos de treino. Uma forma legal de fazer isso é, por exemplo, você vai tirar um mês fazendo apenas um treino de resistência ou hipertrofia ali, depois vai fazer um mês um treino de força e depois fazer um mês um treino de potência. Quando você faz um ciclo completinho desse, você desenvolve por completo o seu músculo em todas as suas capacidades. E ao longo dos anos, por fazer esses tipos de ciclos de treinamento, você vai ter uma musculatura muito mais completa, porque você vai ter tanto a força, vai ter um corpo estético se a pessoa desejar fazer isso, e também vai conseguir movimentar de uma forma bem leve. Você vai conseguir utilizar o seu corpo do jeito que você quer, sem os riscos de lesões, porque você consegue fortalecer e passando por esses ciclos. É só observar vários atletas de parkour. É uma coisa que não é tão comum no Brasil, mas lá fora isso acontece muito. Como tem um inverno muito rigoroso, existe uma certa parte do ano onde eles não conseguem treinar tanto na rua. Então, o que muitos atletas fazem, como eles não estão conseguindo treinar na rua? Eles passam por um ciclo onde eles ficam fazendo um treinamento de força intensivo, e aí esse é o ciclo geralmente do inverno, e aí quando vem para uma época que eles podem fazer mais treinos na rua, tá mais à vontade assim, eles voltam com um treino mais de potência ou treino de contraste, onde vai misturar um pouco da força com o de potência, e aí sim você está pronto para poder fazer movimentação de forma leve e em qualquer ambiente. Então, através do parkour você consegue gerar uma força funcional que é aplicável em qualquer situação. Você consegue gerar também um controle corporal avançado, porque você vai ter um controle muito maior sobre como o seu corpo se movimenta, e também você consegue gerar essa questão da potência, conseguir fazer isso de forma rápida. E quando eu estou falando sobre os exercícios aqui assim, é que a gente faz esses exercícios que eu falei um pouco mais separado, porque quando a gente vai praticar a modalidade de fazer o salto, escalada, todos os outros movimentos, nós também estamos treinando o músculo. Por isso que o treino de força, ele é um treino que tem que ter poucos exercícios, quando você vai fazer mais intensidade, ou dentro daquela valência que você quer trabalhar no momento, para que o resto do desenvolvimento vai acontecer enquanto você está praticando a modalidade.
correndo, saltando, escalando, e às vezes você pode complementar, talvez, o treino, que é o que eu faço aqui nos ciclos de treino, colocando alguns exercícios de prevenção de lesão. Mas esse aí eu posso explicar melhor num outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo. Ficou interessado em praticar parkour e não sabe por onde começar? Eu criei um vídeo onde eu mostro 10 movimentos que qualquer pessoa consegue fazer. É só clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui do lado e eu te vejo lá.